Para mim é o texto mais bonito da Bíblia, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja Isso aí, irmão. tá vendo como é que você sabe? Seja a palavra já foi semeada. Já foi semeada. Tá entrando, essa é glória muito a Deus. famosa, pô. Então, É. esse é o texto que a gente conhece como texto áureo. Esse foi um texto que Jesus citou para Nicodemos, foi uma perícope que a gente chama da fala de Jesus para Nicodemos, no momento que só estavam os dois. Então, eu gosto de começar pelo Evangelho por João, porque é esse Jesus mais individual, mais pessoal, que trata com cada um de forma diferente. Ele trata com Nicodemos sobre conhecimento. Ele começa a história dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, eu estou te falando, se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, que era um cara mestre, diz assim: mas Senhor, como é que eu vou nascer sendo velho? Que viagem é essa que o Senhor está fazendo? Aí Jesus olha para ele e diz: olha, necessário é nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos continua entendendo e Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Então Jesus vai numa profundidade, num diálogo com Nicodemos, que era um mestre. E aí no capítulo seguinte, Jesus está com uma mulher samaritana na beira de um poço, conversando com essa mulher e olhando para essa mulher e dizendo assim: mulher, me dá de beber aí dessa água. Ela olha para Jesus e diz: ó, o senhor não sabe que judeu não comunica com samaritano? Por que você está me pedindo água? Aí ele olha para a mulher e aí num outro nível de conversa ele diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem te diz me dá de beber, tu me pedirias e eu te daria da água da vida. E ela começa a olhar assim: que água da vida é essa? Eles começam um diálogo. Então no Evangelho por João a gente percebe Jesus com esses diálogos. E aí eu comecei com o Léo tratando sobre o Evangelho por João. A gente marcava lá na igreja, né, orava, às vezes 1 hora de joelho, 1h30, e abria a Bíblia, cara, e começava... E isso é um processo que começou tem mais ou menos 1 ano, né, Léo? Tem mais ou menos 1 ano, e aí dali ele tomou a decisão de se batizar. Porque eu sempre digo pro Léo e digo para as pessoas que estão nesse início de caminhada, a transformação ela é gradativa, porém definitiva. Ela é pouco a pouco, mas você não volta a ser quem você foi um dia. Salomão tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim: o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então as coisas no reino de Deus são assim. Você é transformado um tanto hoje, transformado um outro tanto amanhã. Eu ainda hoje preciso de transformação na minha vida. Preciso de mudanças. Quando eu acordo de manhã eu oro e digo: Senhor, me muda em coisas que eu preciso mudar. Me liberta em coisas que eu preciso ser liberto. Me transforma em coisas que eu preciso ser transformado. Então o Léo começou a experimentar essas mudanças. Eu comecei a falar para ele: cara, segue nesse caminho, vamos embora. E a gente foi caminhando e aí ele foi vivendo essa experiência com Jesus. Então tem um ano que rolou a tua Da conversão. mentoria, sim. A conversão tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Tá.